e para fazer um paralelo entre a criação do que há na Terra e a criação de uma família. E hoje, Deus, para testificar que era isso mesmo, que Ele queria que fosse pregado pelo culto da família, Ele trouxe um casal que se converteu há pouco tempo, tem uns 3 anos mais ou menos, né? E se conheceram lá na palestra que eu ministrava na Vitória em Cristo, né? E Deus foi trabalhando na vida deles de uma forma absolutamente soberana, como a Marina disse. E sábado passado eles se casaram, após 9 meses de namoro. E quando nós vemos que Deus, Ele é soberano, inclusive nessa questão de unir pessoas, existe uma frase que ela é muito apropriada. Ele não une vidas, Ele une propósitos de vida. Porque quando Ele une pessoas, Ele tem propósito para unir essas pessoas. E aí hoje eu vou convidar você a meditar comigo exatamente em Gênesis 1, verso 1 e verso 2. Como eu coloquei ali, Bereshit, no princípio. Bereshit é a palavra hebraica, que é também o nome do livro Gênesis, né? E é baseado exatamente na primeira frase, no primeiro versículo, no princípio. E eu vou extrair essa palavra no princípio, do verso 1 e do verso 2. E a terra era sem forma e vazia e havia trevas. É isso que me interessa, tá? Por essa mensagem. A terra era sem forma, vazia e havia trevas. Transportando para o homem social, nós temos 2 momentos assim. Eu escolhi Gênesis para tratar de um assunto tão especial como família, pois por todo o livro o propósito é tratar de princípios, né? Você quer entender a sua família? Então você precisa analisar pelo princípio, no começo de tudo, né? Na vida do ser humano há 2 princípios, né? O seu princípio como ser social, né? Não basta você nascer, tá? Se você nascer e colocar uma criança na selva, ela vai se comportar como um animal que conseguir criá-la, como um chimpanzé, como há casos assim. Mas quando você cria na cidade, no contexto, na comunidade das pessoas, dos seres humanos, nós somos criados para sermos seres sociais, não seres individuais, ermitões, pessoas que vivem à margem da sociedade. E nesse princípio é onde acontece a introjeção dos valores sociais que irão formá-lo como ser social. O que é isso, introjeção? Quando a gente nasce, nós somos como uma folhinha em branco. Lembra que eu falava disso na palestra? E nessa folhinha em branco vão ser impressos todos os valores morais, culturais, a tradição daqueles que nos criam, né? E nós vamos ser esse conjunto de outras pessoas. E aí, o nosso segundo tempo, como princípio, né, é o casamento. O casamento é o nascimento de uma nova família. Então, mesmo que vocês não venham a ter filhos, vocês já formam uma família. E quando nós formamos uma família, entra a necessidade de a terra precisar novamente ficar vazia e sem forma, para que possa tomar a forma dessa nova família. O que é vazia? O que é sem forma? Sem a forma da família anterior, sem as influências da família anterior, mas em comum acordo, o casal vai aperfeiçoar as tradições que recebeu, porque nem todas as tradições são ruins e nem todas são boas. Então, o objetivo é a evolução, né? É o aperfeiçoamento das pessoas, para que os filhos desse casal, dessa nova família, sejam pessoas melhores. O objetivo é sempre ser melhor, tá? E aí que entra também Gênesis 2,
24. Pode ver na sua Bíblia. Portanto, deixará o varão o seu pai e sua mãe, ou seja, a sua tradição familiar. Não é abandonar pai e mãe, não. Tá? É aquela forma como você era tratado como filho, como filha, né? Como você não é a mesma forma que você vai tratar seu marido ou sua esposa, né? Tem esposas que querem tratar o marido como filho, mas não é seu filho, é seu marido, né? E tem maridos que querem tratar a filha como a esposa como filha, né? E assim diz, né? Portanto, deixará o varão seu pai e sua mãe, a sua tradição familiar, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Ou seja, um novo conjunto de valores sociais, morais e culturais. Bom, a primeira promessa que Deus faz ao homem é dar-lhe uma adjutora. Está em Gênesis 2,18, que diz assim, 2,18. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Essa é a versão da Bíblia revista e corrigida. A revista atualizada diz assim: uma auxiliadora que lhe seja idônea, ou seja, adequada, né? O auxílio necessário para o dia a dia, para a procriação e para o apoio mútuo através do companheirismo. Note que Deus não falou: não é bom que o homem esteja só, far-lhe um amiguinho para ser seu companheiro. Não falou isso, tá? O objetivo foi muito mais amplo e completo que uma amizade entre pessoas do mesmo sexo. E eu não estou me referindo ao homossexualismo. Eu estou me referindo mesmo a intenção de Deus de unir um homem e uma mulher, tá? E se você entender isso, você vai entender o seu relacionamento, você vai entender a sua família, e hoje você vai sair daqui diferente, porque o objetivo aqui não é entretenimento, mas sim crescimento, através da renovação do nosso entendimento quanto à vontade de Deus. Glória a Deus. E na nova Bíblia Viva e a NVI, a nova versão internacional, ele fala assim: vou fazer para ele uma companheira, uma auxiliadora que lhe corresponda. A nova tradução da linguagem de hoje: vou fazer para ele alguém que o ajude como se fosse a sua outra metade. Ou seja, a Bíblia nos dá a entender que Deus, quando ele fez o homem separado, ele também pensava em fazer a mulher e torná-los uma só pessoa. Essa é a criação de Deus. Uma só pessoa. Não dois polos iguais, mas duas pessoas que se complementam e que aumentam e que contribuem para a expansão da família na Terra, da família humana. E como nós somos cristãos, o nosso objetivo, que nós vamos ver ali para frente, é a expansão da família pactual de Javé, de Deus. Amém? Amém. A família de Deus é o corpo de Cristo, é o corpo do seu Filho, né? A nossa família é o nosso corpo. Você entende esse paralelo? O que quer dizer que a família, a nossa família é o nosso corpo? Que o que fizer com meu filho está fazendo contra mim. Então eu não defendo só a mim, eu defendo o meu filho. A família é a nossa base, é o nosso esteio, é o lugar onde nós devemos nos sentir seguros. Se não está acontecendo na sua casa, a partir de hoje Deus vai te dar estratégia, você vai entender, porque a mudança começa em nós, tá, irmãos? Não adianta falar que é o outro, não, porque é em nós. Nós somos responsáveis pela nossa mudança. E aí quando nós mudamos, nós damos a oportunidade do outro mudar. Se ele não mudar, Deus tira. Amém? Porque o objetivo de Deus é cumprir a sua plena, boa, agradável e perfeita vontade. E Ele vai cumprir. E que sejamos cooperadores dele. O nascimento de uma família. É nesse ponto que vem a necessidade de uma restauração. Tá? A restauração, em qualquer dimensão da experiência humana, ela está no coração do evangelho cristão.
Tá? Seja uma restauração familiar, da vida familiar, conjugal, dos filhos, relacionamento dos filhos, a lateralidade com os irmãos, com os primos, com os parentes, enfim. Mas hoje nós vamos tratar da família, não dos parentes. Né? Família, pai, mãe, só prole. Glória a Deus. Amém? Então, os parentes é outra questão. Você é responsável pela sua família. E não é só o homem, não. É a mulher e os filhos também têm a responsabilidade. Porque o amor é uma troca. É daqui que sai, mas eu também recebo. Porque se não houver essa troca, não há amor, não há família. E a principal restauração cristã, né, a principal restauração, quando se fala em restauração, é o retorno da igreja, noiva de Cristo, para a majestade e para a glória de Deus preparada para ela. Tá? Agora, a palavra restaurar, de acordo com o dicionário, significa fazer voltar à forma original. Aleluia. Fazer voltar à forma original. Porém, quando alguma coisa é restaurada nas escrituras sagradas, ela é sempre aumentada, multiplicada e melhorada, a fim de que o seu último estado seja melhor do que o primeiro. E aí, quando o presbítero falou a palavra de saudação em Jó, eu tinha escrito aqui, eu falei, você ouviu falando? Está confirmado? É confirmação que eu botei, Jó 42. Né? O último estado, e isso vale para nós, o nosso último, não importa quanto tempo você levou fora no mundo, agora daqui para frente é outra história. E o seu estado, o meu estado, vai ter que ser melhor em todos os sentidos, porque é a promessa de Deus. Ele não coloca a palavra de restauração na Bíblia para a gente ficar sabendo da vida dos outros e ficar como fofoqueiro falando da vida dos outros, não. Ele fala assim, isso que eu fiz na vida de Jó, eu também vou fazer na sua vida. Glória a Deus. Mas somos, lembrando assim, somos cooperadores de Deus. Quando a Marina estava me contando, ela e o Guerra, como foi o encontro deles, que há 10 anos atrás ela foi numa igreja de um pastor chamado Erequias, e esse pastor profetizou a ela que ela iria se casar, né? E ela falou, não, que casar? Eu quero casar, que isso? Casar, filho, marido, eu não quero, não, nada disso. O Guerra, ele, quando ele se converteu, o chamado na vida dele foi assim, e agora vamos, e não tem mais para, não tem, se botar o pé para trás é abismo, não tem. E aí ele ia muito em consagrações, ia numa consagração, ia em outra, e ele encontrou, conheceu um pastor, ia sempre na consagração desse pastor. Um dia ele levou a Marina. Quando ela ficou assim, como é que é o nome desse pastor? O pastor há 10 anos atrás profetizou algo para mim, e que iria casar naquela igreja. Era o pastor. O Guerra não sabia dessa história, ela tinha se esquecido. Então, para você saber que Deus não se esquece, ele falou uma coisa para você lá atrás, aí você está decorando. Acho que foi coisa da minha cabeça. Foi nada. Ivonete, outro dia desse, também deu o testemunho do casamento dela, que foi a mão de Deus trabalhando. Daniela e André deram testemunho da restauração do casamento deles. Cada um de nós tem uma história que a mão de Deus está escrevendo. É a mão de Deus que está escrevendo. Você acha que você está sendo sustentado por causa de quê? Se não é a mão de Deus. Deus tem um amor por você tão grande, um amor tão grande, Ele não te larga de jeito nenhum. Ele falou, da minha mão ninguém vai tirar você, e eu vou cumprir toda a boa palavra que eu falei a teu respeito. Deus não é Deus de história que não termina. Deus não é Deus de história interminável, não. Deus é história que começa na tua vida, Ele vai cumprir tudo e vai finalizar. E para a glória dEle, vai finalizar com honra, com glória, com louvor, e você vai ser glorificado na glória dEle. A sua família vai ser glorificada na glória dEle. E todas as histórias que Deus escreve são perfeitas. Aí você fala assim, eu vou citar um assunto, não é que eu fique falando sempre disso não, mas como Deus já me tratou disso, quando o ano passado, quando meu filho foi recolhido, meu filho mais velho,
esse meu filho estava há 4 anos estudando fora e eu fiquei desfilhada. E Deus foi tão detalhista, tão meticuloso, tão cuidadoso comigo, que Ele me aprofundou no Espírito Santo, falando assim: filha, essa separação é temporária, você fica tranquila, porque eu estou operando. O André não queria voltar para o Rio, não. E o André, durante o período que ele ficou lá, como qualquer jovem, né, tá entusiasmado com as novidades e tal, né, esquece da mãe. Só que a mãe não esquece do filho. Então foram lágrimas e lágrimas e lágrimas e lágrimas, mas no final tem Isaac, dias de riso. E aí Deus trouxe o André de volta, e como o pastor falou, está aqui na igreja, já formaram uma banda, ele e os garotos que se conhecem desde pequeno, alguns são os novos, está ajudando no Ministério de Louvor, está ajudando lá com os jovens, né? Ele está com uma promessa de dar aula da EBD, tem que vir jovem para a aula, né? Então, aí, enfim, né, pastor? Aí, voltando para cá, aplicando isso ao nascimento de uma família, aplicando o quê? A restauração. A proposta de Deus ao juntar um homem e uma mulher, largando pai e mãe, largando tradições. Ah, peraí, deixa eu chamar a mamãe para resolver isso. Não tem. A mamãe agora é você. Deixa eu chamar o papai. Não, papai agora é você. Amém? E é torná-los um ser mais eficiente no cumprimento da missão divina para o ser humano na Terra. Então agora, a partir de agora, Marina e Guerra, eles estão mais fortes, mais unidos, porque tem o cordão de 3 dobras ali com eles. Né? E Eclesiastes 4, de 9 a 12, vou pedir para os irmãos abrirem. Eclesiastes é o Antigo Testamento, lá no meio da Bíblia, vai em Salmos, sabe, no meio é Salmos, aí você vai correndo para o final. Eclesiastes 4, versos de 9 a 12, eu vou pedir para alguém ler para mim. Pode ser? Então quem achar pode ler. Melhor é serem 2 do que 1, porque quem tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Aí, porém, o que estiver só, pois caindo, não haverá quem o levante. Até o 12. Também, se 2 dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os 2 lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Amém, amém. Olha, eu anotei um pensamento sobre o livro de Cantares de Salomão, o Cântico dos Cânticos, princípios para um casamento duradouro. Um casamento bem sucedido é o resultado de hábitos, são as tradições familiares, culturais, disciplinados, que têm sido provados através dos séculos por um incontável número de casais cujo amor e compromisso foram fortalecidos e ficaram mais apaixonados. Quando hoje em dia o ambiente cultural guerreia contra o casamento cristão, procurando redefinir, diluir e iludir o nosso entendimento sobre essa instituição divina. Foi Deus quem fez o casamento, não foi homem, não foi nenhuma sociedade, nenhuma civilização humana que inventou o casamento, foi Deus. Então, quando alguma ideia dessas que procura confundir o nosso entendimento sobre o casamento, é essencial recuperar, restaurar os princípios dinâmicos dentro do casamento, quais sejam a arte do amor verbal. Irmãos, eu não sou casada, mas eu leio a respeito, né? E se uma coisa que faz tornar assim só amiguinho, deixa de ser casal, é quando a pessoa esquece de falar palavras de amor. O seu marido é seu namorado, a sua esposa é a sua namorada, eternamente. E precisa ter
essa conquista diária, porque a intimidade, ela acaba, se deixar, ela acaba com o relacionamento. Se for uma intimidade descuidada, promíscua, no sentido de, eu já conheço você mesmo, né? Aí tem até aquelas pregações que ilustram com a camisa do deputado rasgada, né? Essas coisas assim. Não, tem que ter a arte de falar coisas bonitas, sabe? Purificar os ouvidos da pessoa amada. Mesmo que a pessoa não esteja nos padrões de beleza muito bem, você pode chegar com amor de falar para a pessoa: olha, você está muito linda hoje. Oh, você está um gato. Já começaram a namorar. Mas precisa, gente. Não pode deixar correr solto, sabe? Porque aí é um dia que você não falou, é um outro dia que você não falou, é outro dia que você não falou, aí já é o dia que você chega em casa, ela está lambuzada de creme, ou está com aquele cheiro de gordura, né? Não toma um banho, não passa um perfume, não faz, né? O marido também. Não pode, gente, não pode acontecer isso, tá? Porque o fogo, né? O fogo do amor, da paixão, ele tem que ser alimentado com a madeirinha do carinho, da palavra amiga, da compreensão. Quando um está meio nervoso, você sai de perto, sabe? Não fica perto não, porque sobra, né? Então sai de perto, vai fazer alguma coisa. Aí quando você chegar, o André faz isso comigo, né? É relacionamento de tudo quanto é lugar, né? Hoje eu estava, essa apresentação aí, ela deu pau 3 vezes. Aí eu falei assim, ai meu Deus, como é que vai ser? Enfim, aí eu já estava assim, na pilha, para poder terminar o negócio, fazer tudo na hora perfeita. Aí ele chegava perto de mim: mamãe, te amo. Mamãe, você é bonita. Eu paro, não me perturba agora. Estou vendo episódio romântico com meu filho. Mas existe romantismo entre pais e filhos. Só que é um romantismo que não é um romantismo eros, é um romantismo fiel, é um romantismo fraterno, amigo, né? Os filhos também precisam dessa palavra. A mãe precisa dessa palavra dos filhos, né? Então, esse parênteses aqui para o casamento duradouro está aqui na minha Bíblia Plenitude. Ela, depois, no finalzinho de Cantares de Salomão. Vamos voltar para a restauração no princípio. O início do tema bíblico da restauração é encontrado nos primórdios de todas as coisas. Tá? O trabalho de Deus para restaurar o homem começou imediatamente após a queda dele. Enquanto o homem estava tentando com as suas próprias mãos, com os seus próprios recursos, forças, inteligência, costurar, fazer uma roupa para ele, Deus já veio com a provisão da pele de um animal, já antecipando o que Jesus Cristo ia fazer por nós, né? Ia nos cobrir da nudez do pecado, da vergonha do pecado, para poder nos dar a reconciliação com Ele, Pai, né? Então, essa restauração, ela também está na nossa vida diária, ela está nos nossos relacionamentos com Deus e com o próximo, ela está no nosso relacionamento familiar. Nós precisamos, sabe que tem áreas que você, lá atrás, né, o seu cônjuge falou uma coisinha para você, ou fez alguma coisinha para você, e aí você ficou com aquele negócio: vou perdoar, mas vou ficar de olho. Se você ficar de olho, você não está confiando no olho de Deus sobre o seu relacionamento. Se você não está confiando em Deus, você está querendo costurar uma roupa para você. E Deus já costurou uma roupa para você. Quando Ele uniu você a uma outra pessoa, Ele cobriu a parte que faltava. E Jesus veio cobrir o casal. Então, quando você pensa isso a respeito de relacionamento, nós vamos chegar nessa restauração. Eu estou falando tudo isso para poder entrar no tema da restauração, tá? Você quer entender a sua família? Essa família que começou com uma pessoa com quem você se casou. Então, quais são os princípios da sua base familiar? O que você não quer levar para a sua nova família quando você se casar, João?
O que é que você levou para sua nova família quando você se casou e que não deveria estar lá? Nós temos que pensar a respeito dessas coisas. Muitos desentendimentos estão acontecendo porque você não formou uma nova família, não se tornou uma carne somente com seu marido ou com a sua esposa. Você trouxe sua mãe e seu pai, você trouxe todos os conceitos. Aquelas coisas que aconteceram no teu passado como filho e que não são bons, deixa lá atrás. Não desenterra esses ossos, não. Agora você tem uma nova família, uma nova responsabilidade de colocar daqui para frente o novo de Deus na tua vida. E aí você se casou e não era cristão. O que acontece? Você trouxe uma série de mundanices para dentro do casamento. Está na hora de tirar. Está na hora de tirar. Lembra sempre que Deus não vai meter a mão onde você está tentando fazer. Tá? Ele vai aguardar que você dê a soberania da sua vida para Ele. Eu vou usar mais uma vez o Guerra aqui como exemplo. O Guerra ficou comigo muitos meses lá, e lá nós tínhamos, era um aconselhamento pastoral, não passando por cima do pastor, mas eram pessoas que estavam em momentos de crise, e nas crises nascem chamados, nascem ministérios, porque Deus está te arrancando de uma situação para te plantar no novo de Deus. Então, nesses momentos, a pessoa precisa de um acompanhamento. E Deus, na soberania dele, me levou lá para a ADVEC. Lá a ADVEC é muito grande, a Vitória Cristo. Então, cada pastor tem condições de cuidar no máximo de 100 pessoas. Né? E olha lá, é muita coisa. E aí nós tínhamos esse trabalho. E as pessoas conversavam comigo quando eu via que era um assunto pastoral. Aí eu encaminhava para o pastor. Eu ia conversar com o pastor. Mas, fora isso, a gente ia conversar com a liderança. Né? E o Guerra chegou muito ferido ali da vida anterior dele. Né? De N situações que não estavam mais dando certo. Mas por quê? Porque a mão de Deus entrou em ação. Aleluia. Aí a mão de Deus falou assim: agora, daqui para frente, é outra coisa. Eu vou restaurar. Eu vou levá-lo à sua forma original. Que forma é essa? É aquela que o apóstolo Paulo fala em Romanos 12, verso 2, né? Não toma forma desse mundo, não se conforma com ele, não, mas se transforme. Pelo quê? Como é que vai? Pela sua vontade? Não, pela renovação do seu entendimento em relação à boa, perfeita e agradável vontade de Deus para você, quando ele te criou. O pecado, ele estava distorcendo a imagem que você tinha de como imagem e semelhança de Deus. Mas Deus vem e restaura. E aí a vida velha não presta mais. E aí ele pega e começa a arrumar você. E para a mulher até, eu não sei se todas são assim, mas a mulher se vira sozinha. Sabe? Não tem esse negócio, a mulher tem muito cuidado com o filho e essas coisas, mas o homem não consegue ficar sem esposa. Eu não, pastor. Não tem que ter esposa. Então, o homem que se converte e está sozinho é uma guerra, não é guerra? Então, e o Guerra estava lá, fiel à promessa de Deus na vida dele, que lhe daria uma adjutora, que lhe fosse adequada para seguir com ele a carreira ministerial, e foi. Aí, Deus deu uma princesa aí, preparada para ele, que nunca se casou, veio, olha, na medida, na justa medida. Então, quando a gente aguarda em Deus, não mete a mão na cumbuca, a vespa não vem morder a nossa mão. Eu não tem, não mete a mão na cumbuca, não tem vespeiro? Pode ter vespeiro? Então, quando você aguarda no Senhor, as coisas vão sair direitinho. Agora, e no caso daquela pessoa que não aguardou no Senhor, casou e aí veio para a igreja, veio para o Evangelho, começou a ser transformada pela renovação do entendimento da vontade de Deus para ela. Aí vai largar o antigo? Não, querido. Você vai orar pelo seu marido, você vai orar pela sua esposa. Nós temos a Daniele, que orou pelo André, e está aí, o André vai estar convertido
auxiliar de serviço aqui, já vai ser daqui a pouco colocado a diácono. Ele aqui, uma família restaurada, uma família que o diabo queria destruir. Mas a mão de Deus não deixou. Se você permitir, a mão de Deus não vai deixar você ser destruído. Você casou, querido, até o final. Agora, se você se casou com uma pessoa que não quer se converter, pode deixar que o papai está cuidando de tudo. Se não muda o coração, ele muda a situação. Ele muda tudo. Você viu aquelas maravilhas que eu mostrei ali, que ele criou? E muito mais ainda, ali foi uma pequena amostra. O Deus que cria tudo aquilo, de uma terra que era sem forma e vazia, e escura, havia trevas. Não é o Deus que pode trabalhar na sua vida, no seu casamento, na sua família? É. E eu gostaria de perguntar para você, em que pontos você não deixou pai e mãe quando você se casou? Em que pontos você não deixou aquela tradição de, olha, a Mônica sozinha que vai resolver e tal, isso aqui? Não, peraí, isso aí eu entendo. Em que ponto você não deixou, peraí, agora eu vou futebol? Não, você não é mais solteiro, querido. Você não é mais solteiro. Nenhum dos dois mais é dono do seu próprio nariz. Mas ao contrário, um compartilha o nariz do outro. Se é que eu posso falar assim, né? Um ajuda o outro a tomar conta da vida dele. Ah, mas e se ele não está fazendo conforme a vontade do Senhor? Não se aparte. Confia na Bíblia. A palavra de Deus diz em 2 Coríntios 7, ou é 1 Coríntios 7? Acho que é 1 Coríntios 7, né? Que a mulher crente não se aparte do marido descrente. E o marido crente não se aparte da mulher descrente. Porque a mulher crente santifica o marido descrente. E santifica os filhos da relação. Ivonete também orou muito, não é, Ivonete? Está aí. Olha o Júlio, que maravilha aí. O Breno também da casa do Senhor, casados agora há pouco tempo, num casamento de todo azul, casamento todo bonito, casamento... Primeiro, né? 1 Coríntios 7. Deus está fazendo obras maravilhosas. Quando você abre seus olhos e você vê, nossa, não é que Deus fez isso, não é que passou o tempo, não é que deixou de doer. Mas enquanto está doendo, a gente acha que não vai passar, não tem jeito e tal. Deus tem soluções que os nossos olhos não viram, que os nossos ouvidos não ouviram e não subiu ao nosso coração. Sabe por quê? Porque quando entra no nosso entendimento humano, o diabo pode ir lá e começar a manipular as informações, porque ele trabalha na nossa carne. Ele trabalha no entendimento humano, no raciocínio humano, na sabedoria humana, que o apóstolo Tiago fala, que é terrena, animal e diabólica. É nisso que ele trabalha. Aí ele te dá umas ideias assim, maravilhosas. Não, porque olha, Deus me falou nada. Você tem que ficar atento nisso. Porque ele pode chegar com uma notícia, uma informação, uma sugestão ruim, pode. Lá para fora, mas para cá para dentro, para o povo de Deus, ele chega com algo com aparência de bom, ele chega com meias verdades, ele vai distorcendo os fatos. Não é bem assim. Não, lembra que a gente falou na escola bíblica sobre pluralismo? Não, essa é a sua opinião, mas eu tenho a minha. Casal não tem uma opinião, duas opiniões. Casal entra num acordo para ter uma opinião só. Casa dividida não subsiste. Tá? Divisão significa que você rachou uma visão no meio. E Deus vai dar. Ó, se você entrega o seu casamento, a sua família. Eu entreguei, o André não queria voltar. Eu entreguei para Deus. Aliás, eu falei com o pastor, falei com o líder dos jovens aqui, Serginho, falei com a Rita, falei assim, me ajuda a orar para o André, para que Deus faça a vontade dele. E ele para lá, irmãos, a maioria dos homens não procura mãe, né? Tem alguns que são mais cuidadosos com mãe. Ele para lá, ele ia ficar perdido, igual o pai dele, que se perdeu da mãe, se perdeu da avó, perdeu ele. Então, Deus, eu falei com Deus e eu escrevi uma oração no meu caderno. A Carmen não está aqui, mas eu mostrei para ela. Eu escrevi em novembro, antes dele voltar. Eu falei, Senhor, trabalha no coração do André, muda o coração do André, porque algo dentro de mim como mãe estava vendo o André indo para o mundo lá.
Falei, não, esse filho eu criei para ele ficar na casa do Senhor. Ele é o meu Samuel que eu entreguei para Deus, sabe, desde pequenininho. Eu não aceito isso. Não é essa colheita que eu vou receber. Eu plantei palavra de Deus na vida dele. Eu vou colher um homem de Deus. E aí, quando foi em fevereiro, um irmão que é profeta, lá de Lorena, São Paulo, o André voltou em janeiro. Essa oração eu fiz e escrevi em novembro. E que eu falei assim, eu não quero que faça a minha vontade. Eu aproveitei, eu usei a oração que Jesus fez no Getsemane. Falei, Pai, não se faça contudo a minha vontade, mas a tua vontade seja feita. Eu falei para Deus, se o Senhor tem propósito com o André lá em Vitória, amém. Fazer o quê? Deus vai me consolar. Mas se não tem, traz ele de volta para mim. E aí quando foi? Ele veio em janeiro e não veio por vontade própria. Ele veio porque Deus trouxe. Se arrancou, bum, plantou aqui. Quando foi em fevereiro, esse irmão me mandou uma mensagem e falou assim, olha, eu estava orando com as irmãs do círculo de oração e me veio você e seu filho. E Deus mandou te dizer o seguinte, estou mudando o coração do seu filho. Ele não poderia falar outra palavra? Eu não falei para ninguém, eu escrevi, não foi no Facebook, foi no meu caderno, que eu vou estudando, vou orando, vou escrevendo, falei, Pai, muda o coração. Deus mandou avisar que está mudando o coração do seu filho. De repente ele começou a se envolver com as coisas, com música, o ministério de música que ele tem. Aqui, não é que ele fosse um menino que estivesse no mundo, não, mas poderia, né? E aqui é a casa espiritual dele. Eu vou passar para o último tópico agora, tá? O que você precisa mudar no seu relacionamento conjugal? É o papai falando conosco, tá? No seu relacionamento familiar, com seu filho, seu marido, sua esposa, tá? Família, o restante é parente, tá? Para que a sua família possa se expandir e possa ampliar a sua estada na terra a fim de cumprir a sua missão. O que você precisa mudar? O que eu preciso mudar? Crescimento envolve mudança. Mudança envolve dor, porque mudança envolve perda. Você vai deixar uma coisa que você estava acostumado, uma situação, né? Uma maneira de ver as coisas, uma maneira de se relacionar, e vai ter que cortar na carne, mudar para poder seguir aquilo que Deus está falando. Vai doer. Mas você não quer mudança? Muitas vezes a gente faz mudança, o novo de Deus ele vem novo. E o novo pode não agradar agora a sua carne, a minha carne. Então nós vamos ter que lutar contra a nossa carne, contra a nossa vontade humana e fazer aquilo que a Bíblia diz. Diminuir para Cristo crescer em nós, para Deus poder cumprir um propósito em nós. E cumprindo em nós, cumprindo a nossa família. Porque começa em nós a mudança. E agora o último tópico é família, uma missão. Lembra que eu coloquei família, no princípio, família, uma missão. Quem é a minha família? Pense quem é a sua família. Tira aqueles que não são, aqueles que são parentes. Mas quem é a sua família? A família começa com marido e esposa. Em seguida, os filhos. Mas é marido e esposa. O casamento é o nascimento de uma família. Guerra e Marina não têm filhos, se casaram no sábado último, né? Mas já são família, tem uma família nova. Ela vai ter que largar algumas coisas do procedimento dela de solteira e ele o dele. E experiências anteriores também. Acabou, deixa para trás. Tá? Antes de casar, quem era minha família? Depois de casar, isso precisa ficar claro e os seus limites bem definidos. Começa bem na base, no princípio. Se você não começou bem, agora, hoje, é o dia que Deus está restaurando para voltar à forma original e você recomeçar. Mas recomeçar com o novo de Deus. O novo. Não aceita coisa mambembe, migalha de Satanás, não. Você tem um casamento. Deus te deu um casamento. Valoriza esse casamento. Valoriza essa família. Deus te deu. Não é do jeito que eu sonhava.
Irmãos, a única coisa que acontece do jeito que a gente sonha é filme de Hollywood. E não é real. Não acontece. Família luta? É luta. Mas é uma luta dentro de casa para fortalecer os laços para quando chegar a luta da rua, então aqui, ó, lado a lado, então costa a costa, eu protejo as tuas costas e você protege as minhas. É assim. É isso que é família. Deus está me preparando. Me trouxe uma sementinha restaurando a minha família toda. E toda bagunçada do passado, acabou. Olha. Semente de mostarda. Semente. Vai crescer ainda mais, não. Vai crescer em graça, porque a estatura ele já cresceu. Amém. Né? Qual é a missão? Agora, o mais importante de tudo para a gente finalizar. Qual é a missão da minha família? Qual é a missão da minha família? Desde que o pastor me convidou para fazer essa pregação no domingo, né? Aí, como é que fala Bobinho, né? Bobinho, achando que você pode fazer um favor para mim? Pastor, o senhor é que está fazendo favor para mim. Bobinho é o neto dele que fala para ele. É o neto ou o neto? É o neto. A neta, né? Ai, seu bobinho. Ai, seu bobinho. A neta. Edificar, nos princípios gerais, qual é a missão da minha família? Desde que Deus me deu essa parte, eu estava estudando sobre restauração de família. Então Deus não faz nada por acaso. Aí o pastor veio e eu falei assim, cara, o que nós vamos falar? Aí Deus falou no princípio. Que a família é o princípio de tudo. A família é o princípio de tudo. É ali que você vai travar as batalhas mais ferrenhas, porque é da boca dos seus amigos que pode vir a palavra que vai te ferir, não é estranho na rua. Então é ali que você vai aprender a apagar as setas inflamadas com o escudo da fé, é ali que você vai exercer seu primeiro ministério na sua família. Está difícil? Vai para Angola, vai para o Paquistão, vai para o Afeganistão, lá está mais, irmão. Então, trabalhe aí nesse campo missionário que Deus te deu. Princípios gerais, edificar a sua vida cristã. Isso é a primeira missão da família. Edificar a sua vida cristã. Segundo, operar a sua própria salvação, porque a salvação é individual, santificando-se a cada dia e cada vez mais. Terceiro, contribuir para uma sociedade melhor. Uma família saudável, uma família cristã, uma família amorosa, uma família que contribui para a sociedade, ela é uma bênção, onde quer que ela esteja. Então, nosso papel como cristãos é melhorar a vida daqueles que estão em torno, aqueles que estão em volta, no nosso trabalho, na escola dos filhos, na vizinhança. O quarto princípio geral que eu anotei: ganhar e edificar almas para Jesus. Sua família fazer culto nos lares, culto no lar, restauração de casamentos. Já tem um ministério aí para Daniel e para o André. Ir testemunhar daquilo que Deus fez na vida dele. Lembra o Gadareno, o endemoniado, que ele, quando Jesus libertou ele dos demônios, ele queria seguir Jesus, entrar no barco e ir embora. Jesus falou: não, você vai voltar para a sua família, vai voltar para os seus e vai falar as maravilhas que o Senhor fez por você. Esse propósito da família. Agora, princípios específicos da missão da família. O que você, para os solteiros, o que você e seus pais e seus irmãos amam fazer juntos? Quais são as atividades? Quais são as causas que vocês gostam de defender? O que deixa vocês mais indignados? Isso é uma missão. Vocês foram trazidos para a Terra, como o Mike Murdock fala, para resolver problemas em nome de Deus. Nós somos resolvedores de problemas. Agora, o que você e seu cônjuge, seu marido, sua esposa, amam fazer juntos? É obra social? É ministério de música? É pregar a palavra? É o quê? Tem um ministério que vocês têm juntos e já vai criando filho. O André, quando a gente chegou aqui no Recreio, ele estava com 10 anos, tinha sido batizado uma semana antes, na Igreja Batista Renovada do Catubi.
Aí eu já entrei no evangelismo, o André ia evangelizar comigo, entregar folhetos. Depois eu comecei a fazer sopão, à noite ia ele e meu outro filho, a gente ia. Então, desde pequenininho, aquilo que você ama fazer, você vai criando seu filho para isso. O que você e o seu marido e a sua esposa ficam indignados? Então, isso eu não gosto mesmo. Aí, como você não vai mais usar o braço da carne, vocês vão ajoelhar e vão orar, vão interceder. Sempre tem alguma coisa, por mais que vocês tenham, olha, eu casei, eu não era cristã, nem meu marido era cristão, mas agora vocês se converteram, estão em processo de conversão, que é um processo que vai durar a nossa vida inteira aqui na Terra. O que vocês podem fazer juntos? Tem alguma coisa que vocês podem fazer juntos? Aposta nisso, investe nisso. O resto tudo pode estar assim, gritando, cheio de seta maligna e tal, mas tem uma coisa que vocês gostam de fazer juntos? Faz isso, investe nisso, sabe? Porque foi isso que Deus colocou vocês juntos para fazerem. E daí, vocês fazendo uma coisa juntos, vocês vão descobrir mais coisas que vocês podem. Não deixa a rotina, os problemas amassarem, esmagarem o casamento de vocês, não. Não deixa isso, não. Vai passar. Tudo quanto é tempestade passa. Olha, eu aprendi uma coisa e eu vou passar para vocês. Josué 1. O Senhor fala para Josué: ninguém pode te resistir todos os dias da tua vida. Ninguém pode ficar levantando assim, não, daqui você não passa, aqui eu montei uma tranqueira. Não, uma hora essa montanha vai cair, uma hora esse muro vai sair, uma hora você vai poder passar, que o mar vai se abrir. Enquanto você está esperando, a sua fé está sendo edificada. Sabe? Você está crescendo em graça, você está crescendo em conhecimento de Deus, você está crescendo na estatura do varão perfeito. É para isso que servem os desafios. Não é para você reclamar, murmurar. Não, aprende com aqueles que morreram no deserto. Eu não vou fazer igual a eles, mas eu vou fazer igual Josué e Caleb. Eu vou seguir em frente. Eu vou seguir em frente e vou entrar na terra prometida com a minha família. É isso que eu vou fazer. Não desista da sua família. Não desista do seu marido. Não desista dos seus filhos. Não desista da sua esposa. Deus tem um propósito lindo, uma missão linda para você e para sua família. Eu agradeço a minha oportunidade.